Muito se fala hoje em dia sobre o que é ser um bom líder, mas não existe líder que não tenha seguidores. E se todos nós de alguma maneira somos líderes, provavelmente também todos nós de alguma maneira somos seguidores. Vamos falar então hoje sobre como ser um bom seguidor. A primeira vez que eu ouvi falar sobre este assunto foi numa palestra na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Eu queria compartilhar um pouco com você sobre essa ideia de ser um bom seguidor. Basicamente essa teoria de um cara chamado Kelly, eu vou deixar para você aqui até a referência do material dele para você ir direto na fonte e saber um pouco mais, determina cinco tipos diferentes de pensa nas pessoas que você lidera e você vai tentar identificar como que é cada uma delas. Mas melhor ainda do que isso, pensa em você como seguidor, que tipo desses 5 perfis você se encaixa, você se vê melhor. E o melhor de tudo isso, sabe o que é? Não é simplesmente uma forma de você se encaixar num dos 5, mas tem uma melhor forma. Existe um melhor tipo de seguidor e você pode fazer uma escolha consciente de se comportar de maneira a ser um bom seguidor também. Além de ser um bom líder, você também precisa ser um bom seguidor. Então vamos falar um pouquinho de cada um dos 5 tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de ovelha. Ele tem 2 características ruins. A primeira, ele é passivo, ou seja, ele é um cara que só faz as coisas se você estiver em cima, se você estiver controlando, se você estiver observando, se você estiver cobrando. E além disso, ele não questiona nada, ele não tem pensamento crítico. Passivo e não tem pensamento crítico, ou seja, é um cara que não questiona, um cara que não contribui e também é um cara que só faz as coisas se for cobrado. Ele é passivo, ele não é um cara ativo. É aquele cara que tem que ser de certa forma microgerenciado para as coisas acontecerem. Sem dúvida nenhuma você não quer ter uma pessoa que se comporta dessa maneira no seu time. O segundo cara é o famoso sim senhor. É um cara que não tem pensamento crítico, mas ele é um cara extremamente ativo. Então assim, você pediu para ele fazer alguma coisa, missão dada é missão cumprida, ele vai fazer acontecer. Você pode confiar, você pediu, vai ser feito. É aquele cara que você sabe assim, não, quando eu peço alguma coisa para esse cara eu posso ficar sossegado que ele vai fazer e mais. Não só vai fazer, como vai fazer do jeito que eu pedi para fazer. Ele não vai questionar, ele não vai perguntar, ele não vai reclamar, ele não vai perguntar nem por quê. Tem um texto muito famoso chamado Mensagem a Garcia, né, que é justamente um texto muito antigo, muito bacana também de referência, mas que é justamente uma apologia a esse yes people, né? Esse cara que diz sim senhor, esse cara que não questiona, que não pergunta, ele simplesmente vai atrás e cumpre a missão e faz acontecer do jeito que o líder pediu. Ou seja, ele é ativo, mas não tem pensamento crítico. Bem, temos o primeiro tipo que é o ovelha, temos o segundo tipo que é o sim senhor, temos também o terceiro tipo que é o alienado. E olha só, esse cara, ele tem uma das características, ele tem pensamento crítico, ele questiona as coisas, ele repensa, ele tem uma forma própria de pensar e questionar tudo, porém ele é passivo. Ele é um tipo de cara perigoso, porque geralmente ele contamina o ambiente. Ele reclama, ele é pessimista, ele quando vê alguma coisa que ele não gosta, ele fala, ele critica, ele é um cara extremamente crítico. Ele inclusive critica coisas que ele está certo de criticar. Coisas que ele percebe que poderiam ser melhores, que poderiam ser diferentes. Ele tem uma visão crítica das coisas e ele questiona, ele não segue as regras simplesmente porque elas existem ou porque alguém mandou. Tudo que você pede ele questiona, mas ele reclama, ele critica, só que falta um ingrediente muito importante. Ele não é ativo, ele é passivo, então ele não faz acontecer, ele não muda, ele não se põe a serviço, ele não puxa a responsabilidade para mudar as coisas, ele para na crítica, ele para na reclamação, acaba sendo uma pessoa destrutiva, acaba sendo uma pessoa negativa, acaba sendo uma pessoa que prejudica a equipe. Então, apesar dele poder levantar alguns pontos importantes para você como líder capturar e tentar melhorar, ele não vai te ajudar nisso e pode ainda criar um ambiente ruim, um ambiente negativo na sua empresa, na sua organização. Então, cuidado com o alienado. O quarto tipo, se a gente pensasse numa espécie de quadrante em que a gente tivesse ativo e passivo, né, e pensamento crítico e não pensamento crítico, ele estaria mais ou menos no meio desse quadrante. Ele é o cara pragmático, ou seja, ele até critica um pouco, ele faz um pouco, ele é a maioria das pessoas. Ele não é nem ativo e nem realmente tem aquele baita pensamento crítico, porque ele foge de
conflito. Por exemplo, ele não vai criticar o líder em tudo, ele não vai dizer para o líder muitas vezes quando o líder está errado ou está levando para um caminho que ele está percebendo que não vai dar certo, porque ele não quer criar conflito com o líder. Então ele é pragmático. Ele vai de vez em quando jogar uma crítica, jogar um conselho, alguma coisinha assim, quando ele perceber que está seguro, porque ele não quer correr risco, ele não quer correr risco de confrontar o líder. E ele é um cara mais ou menos ativo, ele não é aquele cara passivo que não faz nada, que tem que mandar fazer tudo, mas ele também não é aquele cara super proativo, que toma as rédeas, que faz tudo acontecer e que contribui realmente de uma maneira que te surpreende. Então ele é aquele cara, vamos dizer assim, aquele cara mais ou menos. Quando tem uma discussão, por exemplo, ele fica esperando o líder se posicionar ou a maioria se posicionar para ele se posicionar também. É aquele cara que vai caminhando conforme o vento. Ele não quer realmente correr o risco de se colocar numa situação de discordar do líder, ele quer sempre ficar mais ou menos ali e ele só discorda quando ele percebe que tudo bem, quando ele percebe que não tem tanto risco. Esse é o cara mais pragmático. Então olha só, falamos de 4 tipos já. E agora vamos falar do 5º tipo, que é o melhor de todos, que seria o seguidor exemplar. Como você já deve ter percebido, a gente falou do cara passivo, do cara ativo, a gente falou do cara que não pensa de forma crítica, do cara que tem pensamento crítico, que é questionador, e até agora nenhum deles tinha as 2 características positivas, que seria justamente o quê? Ser ativo e ter pensamento crítico. Esse é o seguidor exemplar, esse é o seguidor que no fundo, todo líder quer ter. É aquele seguidor que questiona sim. Mas ele não questiona como o alienado só para reclamar, só para mostrar que a opinião dele é diferente. Ele questiona porque ele está comprometido com a organização. Muito mais do que ele está comprometido com o líder. Ele está comprometido com as metas, com os resultados. E se ele percebe que o que o líder está pedindo não é o que vai levar a organização ao sucesso, ele questiona sim. Ele mostra para o líder que pode ter um caminho melhor, ele não concorda com tudo, ele tem um pensamento crítico e ele questiona o líder com o objetivo de atingir melhores resultados e de ajudar inclusive o líder a tomar decisões melhores. E mais do que isso, ele ajuda o líder a conseguir fazer, executar as coisas, ele se compromete, ele é proativo, ele está realmente comprometido com o líder a fazer as coisas acontecerem, a fazer as coisas melhorarem. Então ele tem essas 2 características, ele é proativo, ele é ativo e ele é também um cara com pensamento crítico, questionador e não tem medo inclusive de dizer para o líder quando ele está errado, pelo menos na opinião dele, quando ele vê que tem um caminho melhor, um caminho diferente, ele vai procurar o líder e vai apresentar as ideias dele, se comprometendo a ajudar a fazer as coisas acontecerem, sendo proativo também. Pensa um pouco sobre qual é o seu perfil, questiona a sua equipe também e de repente compartilha esse vídeo com o pessoal da sua equipe para que eles possam também fazer uma autoavaliação e procurar serem seguidores mais exemplares. Obrigado por acompanhar o vídeo, não esqueça, se você está assistindo aqui pelo YouTube, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e se você está ouvindo o podcast, não se esqueça também de se inscrever no podcast e deixar o seu review no iTunes. Muito obrigado e até o próximo episódio.